No domingo, a Espanha terá eleições em 8.000 municípios e em 13 das suas 17 regiões autônomas. As últimas pesquisas mostram que o eleitor pode quebrar a hegemonia dos partidos Popular, o PP, e Socialista, o PSOE, com duas novas siglas ameaçando desmontar o sistema bipartidário. Com as eleições gerais previstas para o final do ano, a votação deste domingo também é vista como um teste decisivo para o primeiro-ministro Mariano Rajoy. Estou ouvindo discursos hoje. Atualmente, o governista Partido Popular tem uma maioria absoluta em 7 das 13 regiões espanholas, além de governar em 2 outras regiões com a ajuda de coligações. Os últimos levantamentos, divulgados pelo jornal El País, indicam a visão de que o PP e o PSOE manteriam os 2 primeiros lugares numa eleição geral, dividindo de forma quase igualitária metade do eleitorado. Cansados de programas de austeridade depois de uma crise econômica e uma série de escândalos de corrupção, os espanhóis estão procurando alternativas e 2 siglas surgem com força nessas eleições: o Podemos e os Ciudadanos. Mas para Rajoy, a aposta nos novos partidos tem um risco enorme e ameaça anular as realizações do seu governo. São mais antigos que os que estavam muito antes. No discurso recente, o premier acusou as siglas novatas de apresentar propostas antiquadas e que não funcionariam na prática. Rajoy está apostando na aceleração da recuperação econômica para ganhar um segundo mandato este ano. Dados do governo mostram que o PIB espanhol deve crescer quase 3 pontos percentuais esse ano, criando 500 mil de postos de trabalho. Pablo Iglesias, líder do esquerdista Podemos, está em terceiro lugar no cenário de eleições gerais, com mais de 16% das intenções de voto. A sigla acredita que pode aproveitar o descontentamento com as medidas de austeridade e atos de corrupção de ambos os partidos tradicionais para atrair eleitores. Em seus comícios, Iglesias sempre retoma o tema do combate à corrupção, uma das principais bandeiras da sigla esquerdista, que vem sendo comparada ao grego Syriza, do premier Alexis Tsipras. O Podemos abalou a paisagem política da Espanha desde que invadiu a cena, há 1 ano, e conseguiu 5 assentos na eleição europeia. Para alguns eleitores, seria ideal se os partidos menores conseguissem uma participação maior em relação às siglas estabelecidas. Espero que tenhamos um resultado semelhante ao das eleições europeias, onde os partidos minoritários menores obtiveram vitórias importantes, avalia esse estudante de Madrid. Para aposentados como Juana, uma mudança é essencial. Membros da minha família estão desempregados e o custo de vida subiu. Por isso apoio os partidos menores, conclui a senhora. Para aqueles incomodados com o viés esquerdista do Podemos, resta ainda uma alternativa. A 4ª força política espanhola é os Ciudadanos, uma sigla que vem atraindo o apoio de todo o espectro social e pode ser decisiva na possibilidade crescente de um parlamento dividido após a eleição geral. Com as urnas regionais mostrando uma divisão em 4 partidos, os Ciudadanos parecem estar ganhando terreno com a queda do Podemos. A sigla partiu de 3% das intenções de voto em janeiro para mais de 13% em maio. Essa candidata dos Ciudadanos, ou cidadãos em português, lembra que todos os membros do partido trabalham como a maioria dos espanhóis, dependendo do transporte público e sem regalias. Acreditamos que esse modo de atuação nos aproxima do cidadão e dá uma perspectiva real dos problemas. Ameaçado pelas novas siglas, o socialista Pedro Sánchez concorda com o premier e vê a inexperiência dos recém-chegados como um problema. Somos um partido de 136 anos de história. Em um comício recente na cidade de Mallorca, o líder do PSOE lembrou que o partido tem 136 anos de história, o que ele considera um triunfo na disputa política espanhola. O melhor ativo é ter uma história centenária como a que tem o Partido Socialista Obrero Espanhol. Independentemente do que os líderes políticos acreditam, o surgimento de 2 novas forças no cenário espanhol torna o resultado das eleições municipais e regionais cada vez mais imprevisíveis. Pesquisas indicam que até 45% do eleitorado segue indeciso em algumas regiões. E para esse especialista, o resultado das eleições autônomas e municipais terão influência decisiva no processo para a escolha do próximo governo espanhol. O que estamos vendo agora é um colapso do sistema bipartidário e eu acho que isso ocorre porque as pessoas estão cansadas dos mesmos problemas e existe um sentimento de que os governos não fizeram o suficiente para as pessoas comuns durante a crise econômica, acrescentou. O desemprego ainda é a maior preocupação dos espanhóis.
No primeiro trimestre de 2015, a taxa foi superior a 23%, uma das mais altas da Europa.